Será que a nova temporada de Demolidor tem alguns ensinamentos interessantes que a gente pode aprender sobre medicina? Vamos conferir? Ah, não. Fog não, velho. Deve ter sido no ombro, né? O principal componente do gás lacrimogêneo se chama ortoclorobenzidileno. Ele causa uma irritação nos olhos, como se fosse uma sensação de ardência, uma coceira, às vezes acaba deixando um pouco a visão meio turva. E ele também pode causar uma sensação de tosse, falta de ar, uma ardência na garganta, bastante coceira na pele. Chama. Ali por essa região que a Karen tá fazendo a pressão, o tiro deve ter pegado o coração. Lembrando que 2/3 do nosso coração fica do lado esquerdo do corpo. Então, principalmente, lado esquerdo. Se uma facada incomoda, imagina 6. Contei 6 aqui. Facada, na maioria dos casos, não é tranquila. Dificilmente uma facada passa ilesa. Tecnicamente chamado de ferimento por arma branca, principalmente faca, mas poderia ser uma chave de fenda, poderia ser uma serra, arpão também eu já vi. Mas aqui no Brasil, principalmente faca, chave de fenda são as mais comuns. E no pescoço, a gente separa em 3 zonas, tá? A zona 1, que vai aqui do gogó até mais ou menos o meio do peito, tem muitas estruturas nobres ali. Então passam muitas artérias, tem a traqueia, tem o esôfago, tem o pulmão. Então ela é considerada a zona de maior mortalidade por conta das próprias estruturas que passam ali, mas também pelo acesso, que é um pouco mais difícil quando a gente fala de cirurgia, porque tem que ser feito uma toracotomia, que é a abertura do peito. Então, geralmente, como tem muita coisa importante ali, o paciente acaba não resistindo para chegar a tempo numa sala de cirurgia. E depois a gente tem a zona 2, que vai do gogó. Se você apertar aqui, ó, bota a mão no gogó, você vai ver que tem um buraquinho aqui, né? Chama cartilagem cricoide. E ela vai aqui da cartilagem até mais ou menos o lábio inferior. Essa região aqui é a região mais acometida quando a gente tem uma briga, né, um acidente com arma branca. Porque é a região de mais fácil acesso, né? Mulheres, via de regra, quando brigam com o marido, tem uma discussão, é muito comum que pega a faca dessa maneira e enfia bem nessa região aqui. E por outro lado, quando é homem, dando, né, a facada, geralmente eles empunham a faca e inserem no abdômen, né, geralmente de outro homem. Então mulheres mais aqui, homens dão mais no abdômen. Por fim, a zona 3, ela vai do ângulo da mandíbula aqui até lá em cima, né? Essa parte aqui é uma parte de muito difícil acesso, né? Porque as estruturas são muito pequenas, é muito difícil de abrir essa parte, então é considerada a zona de maior complexidade. Ah, detalhe, um conselho na realidade. Se um dia vocês tomarem uma facada ou derem uma facada em alguém, tomara a Deus que nunca isso aconteça, nunca tirem a faca do lugar depois de ter enfincado ela. Porque quando a faca entra na estrutura, ela faz um trajeto que, por si só, já vai causar um sangramento, né? Mas um sangramento pequeno, porque o trajeto está sendo sustentado por essa estrutura. Quando você tira a faca, sangra muito mais. Então a chance da pessoa morrer é muito maior. Se você estiver gostando do conteúdo até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu me chamo Kaique Ribeiro, sou médico clínico. Bora continuar.
E aqui a Karen tá conduzindo perfeitamente ali, né? Quando você tem um sangramento importante, seja em qualquer região do corpo, é muito importante pressionar muito bem o local. Até pode utilizar um pano, uma camiseta para ajudar a estancar um pouco melhor, mas a pressão é muito importante para diminuir o sangramento. Claro, sempre, primeiro, ligar para o SAMU 192, porque não adianta nada você ficar pressionando e não chamar ajuda. Chama ajuda, pressiona o máximo que você puder e espera o socorro chegar. E aqui, ó, você percebe que o Fog ele faz uma respiração mais irregular, mais ofegante. A gente chama isso de gasping. Isso ocorre por falta de oxigênio ou por um dano cerebral ocorrido. No caso dele, foi porque perdeu muito sangue, faltou oxigênio, acabou entrando em gasping, que é geralmente um ritmo que acontece alguns segundos antes do paciente parar, ter uma parada cardiorrespiratória de fato. Então o paciente começa com uma respiração mais acelerada, depois ela entra em gasping, né, começa a ficar meio irregular, tem a parada e entra em óbito. No, come on, please. Sei não, hein? Acho que ali foi de arrasto, hein? Deixa eu ver. Vamos ver. Dependendo da cinemática do trauma. É muito importante ver a cinemática do trauma, porque ali, tudo bem, ele deve ter mais ou menos uns... São 4 andares, uns 4 metros de altura. É bem alto, bem arriscado, mas deu pra perceber ali que ele primeiro caiu com o tronco, né, a parte do corpo e da perna, e depois ele bateu a cabeça, depois ele quicou e bateu a cabeça de novo, né. Claro que muito alto, ele pode ter nessa segunda batida de cabeça ter feito um sangramento e morrido na hora, né. Mas como ele bateu primeiro o corpo e depois a cabeça, a maior parte da energia foi dissipada no corpo. Então, até poderia existir uma possibilidade dele sobreviver. Se sobrevivesse, ficaria gravemente ferido, né? Poderia ter algumas sequelas, enfim. Ó, isso aqui, interessante. Olha para a pupila do Fog, para o olho do Fog. Você vê que ela tá parada, e aqui ela tá até um pouco dilatada. Eles até talvez utilizaram um dilatador de pupila, que nem quando você vai no oftalmo, por exemplo, ele dilata, né? Para poder dar um efeito um pouco mais impactante. Mas geralmente, a pupila, quando o paciente morre, elas ficam médio fixas. Elas ficam fixas, ficam no tamanho médio. Isso é um sinal de morte encefálica, onde você tem uma perda de função do tronco cerebral. Isso também compromete a função de dilatação e contração da pupila. Então, quando a gente bate um flash, pega o celular e bota o flash, ela não fica fotorreagente. Numa pessoa normal, a gente bate o flash, ela, na hora, ela aumenta e diminui, ela adequa. No paciente que tem morte encefálica, a gente bate, fica parada. E se a gente fosse também examinar ele agora, né, um reflexo muito importante que a gente utiliza é o reflexo óculo-vestibular. Se a gente tivesse ali, a gente poderia pegar a cabeça dele e virar a cabeça dele. No indivíduo normal, quando você faz isso, o olho gira junto com o crânio. Quando o paciente já está em morte encefálica, você vira a cabeça e a pupila fica fixa. Então ela não acompanha o movimento do crânio.
Então o Fogg sofreu um ferimento por arma de fogo na região do coração, provavelmente atravessou o coração, e aí ele fez um choque hemorrágico. O que é um choque hemorrágico? É um choque, então a pressão dele caiu um monte e teve uma perda de um grande volume de sangue. E também, claro, que o tiro acabou atravessando o coração, e isso faz uma falha na bomba cardíaca. Então a bomba não funciona, acaba perdendo muito sangue. E aí depois ele entrou numa respiração de gaspe, aquela respiração irregular, e teve uma morte encefálica pela própria perda de volume e nutrição do cérebro. Terminei de assistir aqui a série, não tinha outras cenas mais interessantes para trazer sobre medicina para vocês, mas essa série voltou com um tom, assim, muito darkness, né? Eu acho que ela até tá mais pesada do que antes, assim, né? Pancadaria rolando solta, sangue pra todo lado. E se você quiser que eu faça o react do episódio 2, comenta aqui pra mim. Eu sou o Kaique Ribeiro, médico clínico, valeu!